Olá pessoal, como vai? Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo da terceira semana do PET volume 4. E o tema da aula de hoje é o socialismo marxista. Observem bem essa imagem ao centro, um braço levantado com o pulso cerrado e abaixo ali vários homens, vários operários, vários trabalhadores, já indicando que é, Marx ele convidava, a partir da sua teoria, é, a união dos trabalhadores para provocarem uma revolução e, a partir dessa revolução, uma transformação na sociedade. Vamos aprofundar essa questão daqui para frente. Então, questões iniciais. Primeira delas, as sociedades humanas progredira através de lutas de classes? A segunda, em qual contexto surge o ideal socialista? Terceira questão, quais os argumentos sustentam as críticas de Marx ao capitalismo? E a quarta questão, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é o seu ser social que, inversamente, determina a sua consciência? Eu transformei essa afirmação de Marx em uma pergunta. Será que é o ser social que determina a consciência dos homens? Vamos tentar compreender daqui para frente. Então, o nosso ponto de partida é essa citação de Marx, que vai falar sobre, vai tratar sobre a história de todas as sociedades, que diz o seguinte: a história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história das lutas de classes: homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo da gleba, membro da corporação e aprendiz, resumindo, opressor e oprimido. Estiveram em constante oposição uns contra os outros. Conduziram uma luta ininterrupta, aberta ou disfarçada. Uma luta que por vezes terminou na transformação revolucionária da sociedade inteira, ou então com a ruína comum das classes em luta. Então, o que Marx está citando aqui, está dizendo aqui, é que toda transformação ocorrida na história de todas as sociedades, elas aconteceram através de lutas de classes. Em poucas palavras, de um lado, opressor, do outro lado, o oprimido. Aquele que tem o poder e aquele no qual o poder é exercido. Então ele vai falar que é essa tensão entre essas classes que movimenta, que transforma a história de todas as sociedades. Vamos continuar, vamos tentar aprofundar mais essa citação de Marx. Então, Henrique Karl Marx nasceu em 1818 em Treves, na Alemanha, e morreu em 1883. O contexto de Marx, contexto da Revolução Industrial, Revolução Tecnológica Industrial, e onde as questões ou as desigualdades sociais elas foram aprofundadas devido à própria Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ela vai consolidar o capitalismo. Então, a partir desse contexto, de sua própria experiência, de seus estudos, Marx vai escrever vários livros importantes. Dentre eles, destacam-se o Manifesto do Partido Comunista e o Capital. No livro Capital, ele trata de economia política, de sociedade, cultura, política e filosofia, considerada uma obra analítica, sintética, crítica, descritiva, científica e filosófica. Uma obra que tem um peso muito grande, uma obra de suma importância para compreender o seu tempo e muito mais compreender os tempos atuais. Então, o problema levantado por Marx, ou a questão, é a seguinte: é possível definir a lei do desenvolvimento da história? Então, a partir desse problema,
ele vai defender a seguinte tese: a interpretação da história exige a adoção de um critério materialista, pois o motor de desenvolvimento histórico reside nas condições econômicas concretas e não nas condições ideais, nas normas jurídicas ou nas batalhas políticas. As transformações sociais não acontecem no campo das ideias, mas acontecem no campo material e real. Então, é no cotidiano, é no dia a dia, é na prática, é na vivência das pessoas que é possível compreender ou interpretar o desenvolvimento da história da humanidade. Tá? Isso é muito interessante. Marx até vai fazer uma crítica, né, aos filósofos anteriores, que ele vai dizer o seguinte: olha, os filósofos tentaram compreender o mundo, agora cabe a nós transformá-lo. Quer dizer, eles ficaram no campo das ideias, agora nós temos que ir para a prática, para a realidade. Então, a partir dessa percepção, dessa observação, dessa influência das condições econômicas concretas na vida da sociedade, na vida das pessoas, Marx vai fazer uma crítica ao capitalismo, que ele vai definir como a ditadura da burguesia. Tá? Isso porque o capitalismo ele é executado pelas classes ricas para o seu próprio benefício, onde o critério é o lucro. O que importa no capital, ou para o capitalista, é o lucro. Então, a partir dessa crítica, Marx vai apresentar uma proposta, que é o socialismo, e ele vai dizer que o socialismo é uma sociedade governada pela classe trabalhadora, a qual ele chamou de ditadura do proletariado, o Estado dos trabalhadores ou a democracia dos trabalhadores, onde o critério é a necessidade. Aqui nós vemos uma questão interessante, né? Capitalismo, ditadura da burguesia; socialismo, ditadura do proletariado. Capitalismo, critério, o lucro; socialismo, o critério, a necessidade. Em consequência disso, ele dizia que o socialismo daria origem a uma apátrida, ou uma sociedade sem classes chamada comunismo. E como isso aconteceria? Através de uma ação revolucionária. Então aqui vale lembrar que, se Marx entende que as transformações ao longo da história nas sociedades acontecem através das lutas de classe, dessa tensão entre duas classes, o oprimido e o opressor, então o comunismo ele surge como uma proposta para acabar com essa divisão de classes, onde não haverá nem oprimido e nem opressor, onde todos vão estar vivendo em comum, tá? Tendo tudo em comum, onde as necessidades das pessoas serão atendidas. Agora, vamos continuar aqui, porque nós temos que trabalhar alguns conceitos importantes na teoria de Marx, até mesmo para entendermos bem essa crítica ao capitalismo. Então vamos aos conceitos. Primeiro dele, o ser humano. Como que Marx entende o ser humano? Marx vai dizer que o ser humano é atividade. E na atividade, ele constrói a si mesmo por meio do trabalho. E conforme se constrói, ele se modifica. Então, Marx, na concepção de Marx, o ser humano é atividade, e é na atividade que ele se realiza, ele se modifica, ele vai construindo e contribui para a construção da sociedade. Em função disso, para Marx, o trabalho é fonte de construção e modificação, é fonte de humanização. Isso porque, uma vez que o ser humano, a partir da atividade, do trabalho, ele usa a sua criatividade, inteligência, emoções, vontade, experiência, tá? Ele vai se humanizando cada vez mais que ele entra em atividade, em que ele produz algo. E a matéria-prima desse trabalho é o próprio ser humano. Aqui é interessante, né? O ser humano é a própria matéria-prima.
Outro conceito importante aí que está no conteúdo aí do PET, conceito de mais-valia. Mais-valia significa o valor extra da mercadoria, a diferença entre o que o empregado produz e o que ele recebe. Aqui nós temos um exemplo. Vamos pensar numa fábrica de automóveis. Nós temos um determinado número de trabalhadores e são vendidos durante o mês 100 veículos, 100 carros. E você pega o valor da venda desses carros e divide pelo valor do salário desses trabalhadores. Tá? Aqui o lucro do proprietário da fábrica, ou valor excedente, ou maior em relação ao valor da mão de obra do operário, Marx vai chamar de mais-valia. Tá? Que vai ser o quê? O trabalhador vai estar ali naquela empresa em atividade, gastando a sua energia, produzindo, mas ele não recebe o excedente daquilo que ele produz, em termos de valor. O trabalho alienado, outro conceito importante aqui para nós. Marx vai dizer que é o conhecimento parcial do processo de trabalho. Aqui é a crítica ao capitalismo industrial, que o trabalho seriado em esteiras, né? Tem um funcionário que trabalha lá no início da esteira, ele tem uma determinada atividade repetitiva, mecânica, e ele não sabe o processo, o que vem depois dele, e ele não sabe o que está no final dessa esteira. E o pior ainda, muitas das vezes, ele nem conhece, ele nem tem contato com aquelas pessoas que trabalham naquele mesmo lugar. E qual a consequência do trabalho alienado na concepção de Marx? O trabalhador não compreende o seu papel no processo, isto é, como se encaixa e a sua finalidade. E o que ele produz não pertence a ele, mas ao dono da fábrica. Tá? Aqui é o trabalho alienado. Em consequência do trabalho alienado, nós chegamos ao conceito de reificação ou coisificação. O que acontece aqui? O trabalho deixa de ser fonte de humanização e passa a ser um processo de coisificação do trabalhador. E o que isso significa na concepção de Marx? O trabalho deixa de ser um processo criativo, inteligência, emoções, vontade, liberdade, pensamento, experiência, e passa a ser mero processo mecânico e repetitivo. Lembram que o primeiro conceito foi definir o ser humano? E Marx define o ser humano como ser em atividade, e que é através da atividade do trabalho que ele se constrói e se modifica, que ele se humaniza. Então, é importante relembrar esse conceito, porque se o trabalho ele é fonte de humanização do ser humano, a partir do momento que o trabalho deixa de ser um processo criativo e começa a ser meramente um processo mecânico e repetitivo, o trabalhador ele perde a oportunidade de se desenvolver enquanto ser humano. Quer dizer, a sua capacidade criativa e com tudo que está nela deixa de ser utilizada. E qual que é a consequência de tudo isso que Marx vai dizer? Ele vai dizer que o ser humano é rebaixado à condição de animal, irracional ou objeto. Tá? Então, nesse processo de reificação ou coisificação, o ser humano ele é rebaixado à condição de animal irracional ou objeto. Tá? Qual que é a proposta de Marx em relação a isto? Aqui uma foto, né, uma imagem do filme Tempos Modernos com Charles Chaplin. Então a proposta que ele vai apresentar é a seguinte: abolir a propriedade privada dos meios de produção para retornar ao processo de autoconstrução do humano. E esse processo dar-se-á, na concepção de Marx, através do socialismo. Então aqui nós tentamos trabalhar o conteúdo proposto
na apostila do PET, volume 4, em relação ao socialismo marxista. E eu trouxe também algumas questões importantes para até mesmo a gente compreender o porquê da crítica de Marx ao capitalismo. Agora, cabe a cada um pensar e refletir sobre o pensamento de Marx, sobre o capitalismo, sobre o liberalismo, sobre o socialismo, sobre tudo aquilo que envolve a nossa vida, sobre tudo aquilo que influencia a nossa vida e que impacta diretamente na nossa dignidade humana. Aqui as nossas referências bibliográficas. O conteúdo da aula de hoje está também lá no PET, volume 4, das páginas 112 a 113. No mais, cuidem-se.